Olá pessoal, muito boa noite, que bom estar de volta aqui, depois aí de algumas semanas, acredito que 3 semanas, talvez 4, nós estamos retomando hoje a nossa live tradicional de segunda-feira, e é uma alegria enorme poder estar com você nesse espaço, buscando interagir, buscando compartilhar a nossa percepção acerca das coisas de Deus, da espiritualidade, da fé, acerca do Evangelho de Jesus. E hoje nós queremos trazer um assunto extremamente importante. Deus erra? Eis a pergunta. Deus comete erros? Vamos falar sobre isso? E já já você vai entender exatamente a razão de eu trazer esta pergunta. Mas eu gostaria de contar não apenas com a sua companhia, mas também contar com a sua divulgação. A gente pode sim alavancar esta audiência, alcançar muito mais gente. Basta você clicar nesse aviãozinho que tem no rodapé da transmissão. Quando aparecer para você a sua lista de contatos, daí você sai clicando geral ou clicando naqueles que você acredita que seriam ou se sentiriam bem nesta live, seriam de alguma maneira abençoados através desse conteúdo. Posso contar com você? Então vamos lá, gente. Clica aí, clica no aviãozinho e nos ajude a alavancar a nossa audiência, porque o assunto hoje é muito importante. Mas eu também gostaria que você me prometesse ficar até o fim. A live não vai ser demorada. Fique tranquilo, mas vai ser importante. Vai abençoar sua vida. Vai ampliar a sua percepção. Por que eu estou trazendo esta questão? Porque hoje é o dia da visibilidade trans. Antes de responder a questão que eu sugeri aqui, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Se um transgênero, uma transexual ou um transexual, um homem trans ou uma mulher trans, entrasse na igreja, depois de ter se submetido a uma cirurgia de mudança de sexo, como geralmente se diz, né? Usando aí uma expressão mais popular, e ele resolvesse seguir o caminho da fé, abraçar o Evangelho de Jesus, você acha que ele precisaria reverter aquela operação? Isto é, se é um homem trans que nasceu biologicamente com sexo feminino, mas se entendeu como homem e se submeteu a uma cirurgia, removeu os seios. Agora, uma vez tendo abraçado a fé em Jesus, ele teria que implantá-los novamente? Quem sabe recorrer a uma prótese de silicone? Teria que voltar a ser mulher? Ou ele poderia permanecer como homem trans? O que você me diz? E se fosse uma mulher trans? Alguém que nasceu com sexo biológico masculino, mas que se entendeu como mulher e se submeteu a uma cirurgia. Tem como? Tem como reimplantar o que foi removido? E esta mulher trans terá que voltar a ser homem?
Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque hoje você se depara com pastores, com igrejas, que até se propõem a ajudar a bancar uma cirurgia, para poder usar aquela pessoa como exemplo. Aqui está uma trans que se arrependeu. Um trans que se arrependeu. E se fosse Jesus? Você imagina Jesus exigindo que um homem trans fizesse uma reversão, voltasse a ser mulher ou vice-versa? O que importa para Deus é um invólucro? Ou o que se é por dentro? O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso homem exterior, isto é, aquilo que a gente vê no espelho, se corrompe com o tempo. Quer dizer, se deteriora, está sujeito ao desgaste. Mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, para Deus, o que importa é o que se é por dentro. Há um salmo que diz que Deus ama a verdade no íntimo. Daí alguém pergunta: então Deus erra? Uma pessoa que nasceu com sexo biológico feminino e que num dado momento se entendeu como homem, ela estaria acusando a Deus de ter errado? Uma pessoa que diz: eu sou biologicamente do sexo feminino, mas eu me sinto um homem, por dentro eu sou um homem, e agora eu resolvi assumir essa identidade de gênero, ela está dizendo que Deus errou, que Deus colocou uma mulher num corpo masculino, ou colocou um homem num corpo feminino? Será que esse raciocínio se sustenta? Antes de ler uma passagem bíblica, que eu acredito que vá elucidar essa questão, eu pergunto: quando uma mulher resolve tingir o seu cabelo, ela não nasceu loura, ela é morena, mas ela resolve mudar a cor do cabelo, é porque Deus errou? Quando a esposa de um pastor resolve dar uma turbinada, colocar silicone, ela está dizendo que Deus errou ao fazê-la com seios pequenos? Quando alguém, em vez de óculos, prefere colocar lentes de contato que mudem a cor dos seus olhos, está dizendo que Deus errou? Então não se pode usar nenhum tipo de prótese? Percebe quão falha é essa lógica? Como se Deus atentasse para a aparência? O que Samuel, o profeta, disse a Jessé, o pai de Davi, quando foi à sua casa em busca daquele que deveria ser ungido rei de Israel? E Jessé fez perfilar diante dele todos os seus filhos, aqueles que ele considerava os mais hábeis, os mais preparados para a função. Samuel disse: Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. Eu gostaria que você meditasse comigo no que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Esta passagem vai nos ajudar a entender: Deus erra ou não erra? Não, Deus não erra. Ok, eu também concordo, Deus não erra. Então por que
que acontece de uma pessoa que nasceu com determinado sexo adotar uma identidade de gênero distinta do seu sexo biológico? Foi Deus que errou? A quem vamos responsabilizar? Será que essa lógica também se aplica para pessoas que nascem, por exemplo, com alguma deficiência física? Veja, eu não estou fazendo comparação entre identidade de gênero e deficiência. Eu estou apenas questionando a lógica. Deus errou? Ou será que os discípulos de Jesus estavam certos ao perguntar por que aquele homem havia nascido cego? Quem havia pecado, ele ou seus pais? A gente procura responsabilizar ou Deus ou a pessoa. Alguém tem que ter culpa. Aí uns resolvem advogar em nome de Deus, como os amigos de Jó fizeram, e erraram terrivelmente, foram confrontados pelo próprio Deus, porque se achavam advogados de Deus, enquanto acusavam Jó. Ô Jó, se você está passando por tudo isso, alguma coisa você aprontou. Deus não, Deus é justo, Deus jamais te submeteria a tudo isso se não fosse por uma razão plausível. Você aprontou. E na verdade Jó não tinha pecado. Então por que acontece? Veja o que diz Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Jeremias era um profeta, além de sacerdote. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce. O problema é que nós estamos cultivando uma espiritualidade sem chão. A gente não quer descer. Não quer descer do pedestal. Não quer questionar nossos próprios dogmas, nossas certezas. A gente quer uma espiritualidade que nos mantenha no topo da montanha. Lembra dos discípulos quando testemunharam lá a transfiguração do Cristo? Pedro, Tiago e João. Pedro ficou tão maravilhado diante daquele espetáculo que disse: "Oh Senhor, é tão bom estarmos aqui. O Senhor quer que façamos umas tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, para que este momento não termine nunca?" Jesus nem deu ouvidos. Porque enquanto acontecia o espetáculo no topo da montanha, lá embaixo havia um pai desesperado com um filho possesso, que os outros 9 discípulos que lá ficaram não davam conta de exorcizar. A gente quer uma espiritualidade que nos eleve, que nos coloque no topo e que nos faça olhar com desdém as demandas desta existência. Deus diz para Jeremias: levanta-te e desce. Desce à casa do oleiro. O oleiro é aquele que trabalha com barro, que faz jarros, vasos. Lá eu vou falar com você. Deus quer falar conosco é no chão da existência. Deus não nos quer vivendo uma espiritualidade alienada. O verso 3 diz: desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Você já entrou numa olaria? Já viu como funciona? Já viu uma roda de oleiro? Ah, você assistiu Ghost? Lembra? Do Outro Lado da Vida, eu acho que era isso, né? Ghost. Um filme dos anos 90 que marcou bastante. Você lembra daquela cena icônica onde o casal está ali
girando a roda do oleiro, o vaso se desmancha na mão deles. É até uma cena bem sensual. Todos vão se lembrar, pelo menos da minha geração, né? Se você não assistiu ao filme, assista, é bem romântico, é bem legal. Então, aquilo é uma roda de oleiro. E enquanto a roda gira, o barro está mole. E ele vai sendo modelado. Com a mão, o oleiro vai dando forma. Se ele quiser, ele faz um vaso delgado, né, estreito, comprido. Se ele quiser, ele faz um vaso mais rechonchudo. É ele que vai determinar com a sua habilidade. Mas a roda tem que estar girando. O que é essa roda? Do que está falando esta metáfora? É a roda da vida. É a existência. Todos nós estamos nesta roda. E ela está girando com o tempo. Ninguém nasce pronto, gente. Todos nós estamos em processo. Nada é fixo. As coisas fluem, as coisas acontecem. Nós não nascemos prontos. Nós sofremos a influência da cultura, da religião, sofremos a influência do ambiente, a influência genética, há uma série de fatores, de variáveis que juntas conspiram para nos tornar quem somos. Agora, veja o que o texto vai dizer. Talvez você já tenha lido esse texto muitas vezes e não tenha se atentado para esse detalhe. O oleiro é Deus. A roda é a vida, que está sempre em movimento, no seu fluxo inoxerável. Diz o texto no verso 4. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. O que eu quero focar aqui? Lembra da questão inicial da live? Deus erra? Não. Deus não erra. Todavia, a nossa estrutura é tão frágil que durante esse processo existencial a que estamos submetidos, pode ser que aconteça de alguma coisa nos fazer quebrar. Experiências traumáticas, situações que a gente vive no dia a dia, todos estamos sujeitos a isso o tempo inteiro. Não é o olheiro que falha. O olheiro não falha. Deus não falha. E a prova de que ele não falha é o fato de que, mesmo com o vaso quebrado, o olheiro não desiste dele. O olheiro não o descarta. Imagine Deus dizendo: chega, cansei, com você eu não quero mais. Muita gente imagina um Deus assim, um Deus que mantém uma câmara de tortura lá, que a gente chama de inferno, onde ele vai descartar de uma vez por todas aqueles que não corresponderem às suas expectativas. Deus não é assim. A roda está girando.
E enquanto a roda gira, o oleiro não desiste da sua obra. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo São Paulo diz que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele tem um prazo para entrega, um prazo que ele estabeleceu, o dia de Jesus Cristo. O dia em que nós estaremos cara a cara com o Senhor. Quando seremos avaliados, quando a obra que ele fez em nós será avaliada. Assim como no início, lá em Gênesis, no poema da criação, o texto diz que a obra foi feita em 6 dias. É óbvio que não estou propondo aqui uma leitura literal, é metafórica, mas tem um sentido importante encerrado no texto. E diz que tão logo Deus terminou a obra, ele a avaliou e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Mas houve um processo que incluiu, você pode observar logo nos primeiros versos, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha, Deus permitiu que a terra passasse por um momento caótico. Todavia, Deus não desistiu dela. Deus não desiste da sua criação. Essa é a nossa sorte. O Deus revelado em Jesus é um Deus teimoso, que tudo quanto começa, ele termina. E todos nós, cada um de nós, está vivendo esse processo. Ninguém nasce pronto. Portanto, não é Deus que erra. Nós estamos sujeitos às intempéries, nós estamos sujeitos às condições existenciais, às demandas do nosso próprio tempo, às influências, como eu disse agora há pouco, da cultura, do ambiente, da religião e até mesmo genéticas. É uma série de fatores que conspiram para que sejamos quem somos e quem estamos destinados a ser. É o que eu chamo de vocação existencial. Cada um de nós tem uma vocação existencial. Portanto, não se culpe. Não dê ouvidos a nenhum discurso religioso que busque incutir culpa em você por aquilo que você é. Estou falando agora em especial a você, transgênero. Você não é um erro de Deus. Deus não errou ao te fazer assim. Há um propósito divino na sua existência. Eu não sei se você percebe quão libertador é isso. Não só para transgêneros, mas para todos. Porque eu deixo de julgar o meu semelhante. Porque eu sei que ele é um ser em processo, tanto quanto eu. Diz o texto: o vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Veja, quebrou na mão de Deus. Não caiu da roda. Quebrou na mão de Deus. Tem uma passagem em que Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e eu, de maneira nenhuma, o lançarei fora. E não há quem possa arrebatá-lo das minhas mãos. Ei, você está nas mãos de Deus. Deus está te modelando. O mais importante não é quem você era ao nascer. É aquele a quem você está destinado a ser. Seja hétero, homo, trans,
Não importa. Deus não atenta para o invólucro, mas para o que está aqui dentro. É aqui que Deus trabalha. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade, por exemplo, para entrar numa academia e tonificar minha musculatura através de exercícios físicos, porque eu não estou satisfeito com o meu shape. Deus não vai interferir nisso. Você tem liberdade de implantar cabelo, o cabelo está caindo, você não está gostando do que vê no espelho, aí você vai lá, junta um dinheirinho e implanta cabelo. Aos olhos de Deus, isso não significa nada. Mas você se sente bem. Outro se sente bem usando uma prótese capilar. A gente antigamente chamava peruca, né? Qual o problema? Eu não usei óculos até um dia desse. Agora eu uso. Isso aqui é uma prótese, sabia? É uma prótese. Qual o problema? Deus errou? Não, Deus não errou. Eu estou sujeito à ação do tempo. O outro vai, aplica um botox, tenta melhorar aqui, ali, faz uma cirurgia plástica, estica daqui, estica de lá. O outro faz uma bariátrica. Qual o problema? Da mesma maneira, a pessoa não se sente confortável dentro da sua identidade, do seu sexo biológico, vai lá e se submete a uma intervenção cirúrgica, a aplicação de hormônios, modifica a voz. Qual o problema? Nós vamos julgá-la por causa disso? Nós vamos colocar em xeque o seu caráter por causa disso? A boa notícia é que haja o que houver, nós estamos nas mãos de Deus. E Ele não desiste de nós. Pode ser que nossos pais desistam de nós. Ele não. Pode ser que a família nos rechace, nos descarte. Ele não. E eu quero terminar lendo o que São Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que você vê no espelho é um vaso de barro que ainda está sendo modelado, que sofre a influência do tempo, das condições. Deus está trabalhando no seu interior. Ali está o tesouro. Você que em algum momento considerou desistir da vida, não desista desse tesouro valioso que há dentro de você. Você é singular, é único. Você é uma expressão da multiforme graça de Deus. Não desista. E ele completa: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Erga a sua cabeça. Sinta-se amado do jeito que você é. Eu tenho, assim, vou usar um termo que eu não gosto, tá? Mas foi o que me ocorreu agora. Pena. Eu tenho pena de quem se submete a certos discursos. A pessoa sofre miseravelmente, se sentindo o pior ser humano do mundo.
E alguns acham que para fazer sobressair a graça de Deus, a gente tem que desdenhar o máximo do ser humano, enxergá-lo como o cocô do cavalo do bandido, o ser mais desprezível, e assim a graça se sobressairá. Não, meu irmão. Não confunda humildade com autodepreciação. Há um tesouro dentro de você. Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser amado, desejado. Eu não estou falando de narcisismo. Eu estou falando de conseguir enxergar em si a internet às vezes tem dessas coisas. Eu gostaria de encerrar fazendo uma breve oração e pedir que você que entrou agora ou assistiu parte dessa reflexão, por favor, assista inteira. Eu vou colocar esta reflexão disponível aí no meu perfil no Instagram. Marque alguém, faça algum comentário, nem que seja um oi, para que a plataforma entenda a importância deste conteúdo e entregue para o maior número de pessoas possível. Topa orar comigo? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar com tanta gente um pouco deste amor. Este amor cuja fonte não sou eu, é o Senhor. Este amor que está profusamente derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero pedir que qualquer resistência seja agora desfeita, que vendas sejam removidas dos olhos, e que cada um que me ouve, que participa agora desta oração, se sinta acolhido e disposto a acolher, se sinta amado e disposto a amar, se sinta perdoado e disposto a perdoar. Eu sei que só o teu Espírito é capaz de gerar esta consciência em nós, e por isso eu recorro a ti, Senhor. Se há feridas ainda abertas, que o teu bálsamo seja derramado, de modo que elas se cicatrizem. Se há vidas em tormento, massacradas pela culpa, que elas se sintam agora cobertas pelo manto da tua graça, Senhor. Que haja cura, que haja restauração, que haja conforto gerado por ti, de modo que esta pessoa possa, a partir de hoje, dar uma arrancada na sua vida, sair dessa prostração e viver todo o potencial da sua vocação existencial. Este é o meu pedido, Senhor, e eu o faço em nome e pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Gente querida, eu estou chegando no finalzinho, mas por favor ouça o que eu ainda tenho a dizer. Eu quero agradecer a você que tem contribuído com o nosso ministério. Graças a isso, esta semana, nós pudemos distribuir cestas básicas para tantas famílias de diversas comunidades em vulnerabilidade alimentar.
Graças à sua contribuição é que nós pudemos apoiar ali o projeto Gramachinhos, que alimenta a 300 crianças por dia no ex-aterro sanitário de Jardim Gramacho. São 4 refeições diárias para 300 crianças. Graças à sua contribuição, nós conseguimos enviar recursos para o projeto UMI, lá em Moçambique, que acolhe as 62 meninas em vulnerabilidade social. Graças à sua contribuição, nós pudemos contemplar famílias através do projeto Eu Escolhi Amar com a Reina, graças à sua contribuição. Por isso, eu deixo aqui a minha gratidão e o meu apelo. Você que tem sido abençoado pelo nosso ministério, quando chega esta fase do ano, muita gente viaja, tem as festas, tem carnaval, viagens, férias, e um trabalho sério como aquele que nos propomos a fazer acaba sofrendo por falta de contribuições. Nós não recebemos verbas governamentais. Quem mantém o nosso ministério são ofertas voluntárias. Por isso eu deixo aqui o meu apelo, se você quer nos ajudar a prosseguir. Nós já estamos chegando em fevereiro, e agora em fevereiro, além das cestas básicas, nós fazemos uma campanha para comprarmos material escolar para as crianças da escolinha do projeto Gramachinhos. Essa semana eu devo postar as fotos da formatura delas. Que trabalho lindo, gente. Que trabalho lindo. Essas crianças precisam do nosso apoio. E todos os anos nós fazemos uma campanha em fevereiro para levar material escolar para essas crianças. Caderno, lápis, estojo, mochila. O que puder ser feito, nós vamos fazer. Só que nós dependemos de ajuda. Se você quer nos ajudar, anote, por favor, o nosso Pix. Mesmo que você não vá fazer agora, deixe essa informação aí salva no seu celular, para quando você puder ajudar, você contribuir. O nosso Pix é o 21 99797 8135. Vou repetir. 21 99797 8135, que é o nosso celular. Última vez, o Pix, 21 99797 8135. Ou pelo PayPal, de qualquer parte do mundo você pode ajudar pelo PayPal, que é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Eu agradeço de coração, do fundo da minha alma. Quando terminar a live, não deixe de comentar, não deixe de curtir e de marcar alguém que precisa ouvir o que você ouviu aqui hoje. Tá bom? Gente, um beijo no coração, Deus os abençoe, e domingo nós estaremos no Ninho da Fênix. Se você quer participar do nosso grupo, Lugar de Renascimento, o Ninho da Fênix, envie uma mensagem para o WhatsApp 21 99797 8135 e nós vamos te incluir neste Ninho da Fênix. Esses dias eu estive enfrentando aí um momento delicado na minha saúde, mais uma vez com Covid, vejam só. Então aqueles que oraram por mim, que ficaram preocupados, obrigado de coração, já estou bem e de volta ativa. Beijo, gente! Até domingo no Ninho da Fênix, até segunda-feira aqui com vocês.